Graça e paz, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live a respeito até que ponto nós estamos dispostos a renunciar os nossos sonhos para sonhar os sonhos de Deus. Boa noite, guerreiros. Graça e paz. Antes de tudo, eu gostaria de estar orando para iniciar a live, né? Seja bem-vindo todos, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu venho aqui diante de Ti pedir que o Teu Espírito Santo venha se posicionar neste momento. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai. Vai visitando cada um que vai se fazer presente. Derrama o Teu avivamento, Pai, sobre este lar, sobre esta família. Em nome de Jesus, vai erguendo colunas de fogo, Pai, sobre este lar, Pai. Abra, Papai querido, o entendimento de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, venha com Tua nuvem de glória, Pai. Em nome de Jesus, que eu diminua, Pai, que o Senhor cresça. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai, em nome de Jesus. A nossa ministração de hoje vai ser aqui em Mateus 1, a partir do verso 18, a respeito do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que o coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E por que ela achou essa graça perante Deus? Porque ela tinha intimidade com Deus. Ela renunciou ao mundo. Ela decidiu ali ficar no secreto. Ela decidiu ser uma pessoa separada. Se você analisar bem, de acordo com os estudos, ela tinha em torno de 13 a 14 anos. E por que ela foi agraciada? Porque ela tinha intimidade com Deus, ela tinha relacionamento com Deus. Ela era separada, ela se separou do mundo, o coração dela estava elevado a Deus. O coração dela não estava com as coisas deste mundo, com as distrações. E a pergunta que o Espírito Santo está te fazendo: onde está o seu coração hoje? Por exemplo, Deus, ele deseja que nós não fiquemos distraídos, porque ele conta com você para o grande avivamento que está para ser derramado nessa terra. Você é um guerreiro, você é uma guerreira do Senhor. E o Espírito Santo de Deus conta com você, ele conta com o seu sim, da mesma forma que com Maria. Maria, ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. E ela renunciou aos sonhos dela. Ela abriu mão até das críticas, do medo. Ela renunciou até mesmo não casar com José, se você for parar para analisar. Ela estava disposta a encarar o que estava para vir pela frente. Por exemplo, ela foi falar ali com seu esposo, sendo José ali um homem justo, o verso 19. E não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Percebe? Olha que complicado a situação de Maria. Se nós nos colocarmos no lugar dela, foi bem difícil a situação dela. Ela ficou com medo, ela ficou ali abatida, angustiada. E ao falar para José, e José, na hora, ele planejou em seu coração deixar Maria, mas ele não expôs Maria em nenhum momento. Então Deus achou graça também na vida de José, porque ele não expôs Maria. Ele também sonharia esse sonho com Deus. Por isso que Deus mandou, se nós continuarmos lendo a palavra de Deus, por isso que Deus mandou o anjo dele para falar com José em sonho, para ele não deixar Maria, que tratava-se do nascimento do Filho de Deus. E na hora, ele pegou e foi ao encontro de Maria. E aceitou sonhar os sonhos com Maria, que é o que? Gerar os sonhos de Deus, né? Maria, ela foi escolhida para carregar o Espírito Santo. Pois nessa época, Deus, ele não escolhia qualquer um. Ele escolhia pessoas que tinham intimidade de relacionamento. E hoje, com a graça e o favor imerecido, todos nós temos aí o acesso ao Espírito Santo. Todos nós somos escolhidos de Deus. Ele só espera que nós vamos para o secreto, que nós nos permitimos ser curados pelo Espírito Santo de Deus.
Primeiro ele quer nos curar, para depois ali nos levantar e nos usar. Então nós temos que nos permitir ser usado pelo Espírito Santo de Deus, mas antes ele quer que nós vamos para o secreto, como Maria fez. Ela foi para o secreto, ela foi agraciada, ela achou graça aos olhos de Deus. Deus olhou para a terra e não achou ninguém, mas quando ele viu ela, ele achou essa graça, esse favor imerecido, porque ela decidiu se separar do mundo. Então esse é um convite para nós, nos separarmos do mundo, dos pratos. E Deus, ele manda nós olharmos aonde está o nosso coração, se está voltado para as coisas deste mundo, para as distrações. Muitas das vezes, circunstâncias, passado que tem o nosso coração. Nós temos que abrir mão disso para sonhar os sonhos de Deus, porque tem muita coisa que nos aprisiona no passado. Maria não estava distraída com as distrações que o mundo oferece. Pelo contrário, podemos observar que ela renunciou aos prazeres deste mundo. Seu coração estava voltado para Deus. Maria abriu mão de sonhar seus sonhos para gerar o sonho de Deus. Hoje, Deus Pai, ele te pergunta: até que ponto você está disposto a renunciar para gerar meus sonhos? No caso, Maria renunciou e estava disposta a encarar José, informando sobre o sonho de Deus. Ela encarou o medo de José deixar ela e o preconceito da comunidade e de toda a sua família. Muitas das vezes, para sonhar os sonhos de Deus, nós vamos ter que abrir mão de agradar as pessoas. Vamos ter que abrir mão da aprovação das pessoas. O que Deus ele tem te pedido? Eu tenho certeza que ele tem mandado você ir para o secreto e mandado renunciar coisas que tem no seu coração. Então que você venha olhar com carinho hoje e renunciar, porque Deus ele conta com você neste tempo, nessa geração. Você é um escolhido de Deus. Muitas das vezes, talvez você deve estar se perguntando por que de tanta luta, por que de tanta batalha. Porque o inimigo de nossas almas, ele já vê no mundo celestial, nas regiões celestiais, existe uma guerra, existe uma batalha, ele já vê a movimentação. Ele já vê a sua espada erguida no mundo espiritual, por isso que você enfrenta tanta batalha. E por que Deus permite? Para te forjar e te preparar. Mas quando decidimos sonhar os sonhos de Deus, ele garante. Essa é a diferença. Quando nós decidimos sonhar os nossos sonhos, Deus não garante. Mas quando decidimos sonhar os sonhos de Deus, ele garante, ele prepara, ele capacita. Aconteceu a mesma coisa comigo. Ele pediu para me fazer aí as ministrações, as reflexões. Eu não era uma pessoa capacitada, eu não sabia nem fazer devocional. E o Espírito Santo de Deus pediu simplesmente para ir para o secreto, começar a ler a Bíblia, e ele foi revelando o que estava por detrás da letra. Tudo que eu trago para vocês é tudo inspiração do Espírito Santo e não é diferente com você. O Espírito Santo ele quer te capacitar. Ele se agrada quando nós nos disponibilizamos e quando nós reconhecemos as nossas limitações. Quando nós somos sinceros. Maria, ela foi sincera com Deus quando ela falou que como que ela poderia gerar, porque ela era virgem. Por isso que Deus se agradou do coração dela, porque ela era sincera. Deus ama um coração sincero. Deus ama que nós reconhecemos as nossas limitações. Nós nos vemos como improvável. As pessoas nos veem como improvável, mas ele não. Ele vê você como um instrumento de Deus. Ele vê você como um guerreiro nas regiões celestiais para guerrear as guerras dele, para ser instrumento dele. Então, a princípio, após José ter ficado sabendo, ele planejou deixá-la em seu coração, sem desonrá-la, sem expor, e percebeu, sem expor. Percebe aqui que José também, ele foi provado. O Espírito Santo estava me falando. Ele foi provado para saber se ele iria expor Maria. Deus estava vendo o coração de José e como planejou deixar sem que ninguém soubesse, sem prejudicá-la. Ele foi aprovado no teste. Achou graça aos olhos de Deus. Não vai ser diferente conosco. Deus ele vai nos provar para sermos aprovados. Ele vai passar o propósito que ele tem nas nossas vidas e ele vai querer ver até que ponto você está disposto pelo propósito.
Até que ponto você está disposto a renunciar? Ele vai te dar a chave, mas você que vai ter que virar a chave. Você que vai ter que mergulhar, você que vai ter que pedir ajuda para o Espírito Santo, para ele revelar o que está por detrás das letras. E além disso, mais à frente eu vou estar falando mais algum ponto para vocês. Que é o quê? Se permitir ser curado. Permitir que ele lave as suas feridas, permitir que ele restaure a sua identidade. Ele quer que você permita você ser liberto pelo sangue de Jesus Cristo, igual aconteceu comigo. O Espírito Santo de Deus, ele restaurou minha identidade, minha paternidade. Tudo bem, eu tive um pai, meu pai foi maravilhoso, mas claro que tem coisas que a gente guarda dentro da gente, e ele restaurou a minha paternidade, minha identidade, e então ele começou a falar o propósito que ele tinha na minha vida. Não vai ser diferente com você. Mas enquanto José meditava, apareceu um anjo em sonho. José, filho de Davi, ou seja, pois ele era da tribo de Judá. Não temas receber Maria, pois o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhes porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui Deus Pai está dizendo a importância do papel dele de entrar na guerra com Maria. Pois o papel do pai é crucial na criação de um filho. Pois é o pai que dá destino, não é diferente conosco. O nosso Pai Celestial é Ele quem nos dá um destino, é Ele que ativa o nosso chamado profético. Mas para isso nós temos que nos permitir renunciar aos nossos sonhos. Para sonhar os sonhos de Deus, nós temos que falar: Pai, em nome de Jesus, me ensina a sonhar os teus sonhos. Eu não quero sonhar os meus sonhos. Por quê? Porque quando nós começamos a fazer a nossa vontade, dá errado. Mas quando nós decidimos sonhar os sonhos de Deus, tem tudo a dar certo e Ele prospera todas as áreas de nossa vida. Porque o mundo aí fora diz que nós vamos ser prósperos só em uma área, mas Deus não. Deus, Ele quer que nós sejamos prósperos em todas as áreas: espiritual, ministerial, conjugal, sentimental, financeira e profissional. Ele quer em todas as áreas. Esse é o engano do inimigo. Então não é diferente conosco. Nosso Abba Pai nos dá um destino, um chamado que poderá tocar vidas. E essas vidas é só você que pode tocar. Você já parou para pensar no chamado, no propósito que Deus tem na sua vida, que é somente você que poderá alcançar essas vidas? Por exemplo, eu vou conseguir alcançar algumas almas e você vai conseguir alcançar outras almas. Por isso que Deus, ele conta com o meu sim e com o seu sim, que você esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E tudo isso foi para que se cumprisse a profecia de Deus, né? Através do profeta. Porque antes de Deus fazer qualquer coisa, ele avisa os seus profetas que eis que a virgem conceberia e daria à luz um filho. E ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Olha que maravilha. O nosso Salvador, ele está conosco todos os dias da nossa vida. Por isso que muitas das vezes ele vai nos separar. Por isso que às vezes ele vai nos levar para a solitude, vai tirar pessoas, vai tirar coisas da sua vida para que você vá para o secreto, para que ele cuide de você. Por mais que você hoje esteja passando por um deserto, por uma solitude, você não esteja entendendo, o Espírito Santo está aqui para te dizer que você não está sozinho. Ele está com você, ele está te preparando, ele está te forjando, ele quer lavar suas feridas, ele quer te curar, para te preparar e te capacitar para o propósito que só você vai conseguir fazer, ninguém vai conseguir fazer. José fez o que o anjo lhe ordenou, não expôs ela, casou-se com ela. Aqui podemos aprender que Deus vai colocar pessoas que vai abraçar os sonhos de Deus conosco. Sem nos expor, vai caminhar conosco, vai entrar na batalha conosco. Então, Deus, ele vai apresentar pessoas para que você venha a ser preparado, para que venha a ser o seu intercessor. Você não está sozinho. E se Deus não colocar ninguém, tem o seu amigo Espírito Santo. Ele é o nosso corretor diário, é o nosso amigo que está em todo o tempo. Foi o Espírito Santo que me ensinou a fazer devocional. Foi o Espírito Santo que me ensinou a fazer ali as reflexões que eu não sabia, as ministrações ali no YouTube. E agora está me ensinando a fazer live ao vivo, eu não sei. Mas o Espírito Santo de Deus pediu para mim fazer essas lives ao vivo. Então eu estou aqui para obedecer à voz de Deus. Porque não é fácil fazer uma live ao vivo, nos tira da zona de conforto. Mas nós temos que ser obedientes à voz de Deus se nós queremos ser usados. Muitas das vezes nós oramos, né, para ser usados, mas será que nós estamos dispostos a ser obedientes? Então eu fui obediente.
E Ele vai capacitando, Ele vai preparando, porque é Ele que está falando com vocês, não sou eu. Eu disponibilizei a minha voz. Eu me disponibilizei como um instrumento para estar aqui, sendo referência, sendo uma influência para vocês não terem medo, porque o inimigo de nossas almas vai lançar dardos, vai lançar seta para você ficar com medo, mas nós temos que rejeitar esse pensamento. Você tem que anular, cancelar e rejeitar no nome de Jesus esses dardos inflamados que tá te paralisando, que tá fazendo você olhar para trás, que tá deixando você paralisado, não está permitindo você seguir em frente. Então, até que ponto você está disposto a renunciar seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus? Por exemplo, vou dar os exemplos de Maria. Maria, ela era improvável aos nossos olhos, aos olhos de toda a sociedade, porque ela tinha 13 a 16 anos, de acordo com estudos. Mas, aos olhos de Deus, ela não era improvável. Ela tinha o coração certo. Ela era sincera em reconhecer sua improbabilidade, em reconhecer as suas limitações. Então, seja sincero com Deus. Se Deus tem dado aí uma palavra para você fazer, para você ministrar, tem te falado que você vai ser profeta. Então, seja sincero e fala, Deus, como? Eu não sei. Se Ele está mandando você pregar, para você ministrar, para você evangelizar até mesmo no seu trabalho, na sua faculdade, na rua. Seja sincero, fala, pai, eu não sei nem fazer devocional. Ele ama quando nós somos sinceros. Fala pra ele, pai, eu não consigo fazer jejum, me ajude. E ele vai te instruir da melhor forma de como você vai fazer o seu jejum. Porque Deus, ele ama quando nós somos sinceros. E por que ela foi agraciada? Porque caminhava com Deus. Ela tinha uma vida com Deus. Por exemplo, por uma menina de 13 a 16 anos ser aí agraciada por Deus, provavelmente ela se afastou do mundo. Ela não tinha muitas amizades. Ela não tinha amizades que afastavam ela do propósito. E ela era uma menina que amava a história bíblica. Ela entendia a história de Deus. Provavelmente ela sabia que viria o Salvador para salvar ela. Então, por isso que ela foi agraciada, porque ela guardava as palavras de Deus no coração dela e ela acreditava que Deus era o Deus do impossível. Maria abriu mão de sua reputação. Não se preocupe com o que os outros vão pensar de você. Talvez Deus ele mandou fazer algo. Talvez Deus mandou até mesmo você começar a fazer ministrações na internet. Mas você está deixando o medo falar mais alto. Você está se preocupando com a sua reputação. Mas nós não temos que nos preocupar com a reputação. Nós temos que abrir mão do controle. Abra mão do controle. Entregue o controle nas mãos de Deus. Permita ser usado. Porque tem vidas que é só você que vai conseguir alcançar. Não vai ser eu, vai ser você. E Deus conta com você nessa geração. Está para vir o grande avivamento. E eu oro todos os dias por esse avivamento. E você pode ser a resposta. Ela era submissa à palavra de Deus. Andava em santidade. Era separada. E santidade, o título, né? Muitas das vezes pode assustar. Mas santidade é um estilo de vida, é você renunciar ao mundo, é você renunciar aos prazeres da carne, é você andar através dos frutos do Espírito, é você pedir ajuda para o Espírito Santo, para ele fortalecer você, fortalecer o seu emocional e para te dar força, para você ir na contramão do mundo, para você ali recusar os pratos que muitas das vezes o inimigo vai trazer para você. Ela acreditava no impossível, porque era impossível, né, uma menina virgem engravidar. Mas ela acreditou no poder de Deus, porque ela ficou grávida ali pelo poder de Deus. Então, por que te preocupas? É pelo poder de Deus que Ele vai te usar para pregar, para profetizar, para evangelizar. É pelo poder de Deus, é com o braço forte de Deus. Não é sobre nós, é sobre nós nos disponibilizarmos igual Maria. Maria, ela se disponibilizou. E ela reconheceu os limites dela, né? Ela estava aberta para receber o poder de Deus. Ou seja, em ir com o braço forte de Deus. Ela renunciou aos seus sonhos para gerar os sonhos de Deus. Ela abriu mão até mesmo ali do casamento dela, né? Só que Deus, ele garante. Quando ele dá uma promessa, ele garante. No final, você pode observar que José ele foi aprovado e juntos estavam ali para cumprir aquele propósito, aquele chamado. E Maria precisava muito de José. E o papel de José na vida de Jesus foi muito crucial, porque foi através de José, que é da tribo de Judá. Por isso que Jesus fala que Jesus viria da tribo de Judá, mas por causa de José.
E também é muito importante, né, a paternidade na vida de um filho. Porque o pai dá destino, o pai instrui e forma ali o caráter, né, do filho, o caráter masculino, né. Ela encarou o medo de ser deixada por José. Era obediente à voz de Deus e acreditava que não seria pela força de seu braço. Não se sentia autossuficiente. Então, nós não temos que nos sentir autossuficiente. Então, Deus ele se agrada do coração humilde, do coração submisso, do coração ensinável. Então, se abra para ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Ela era humilde. Ela era serva. Ela falou assim para o anjo, seja feita em mim, em sua serva, o que o Deus Pai está pedindo. Então, antes de tudo, nós temos que ser servos, né? José, ele tinha caráter. Ele poderia ter exposto Maria, mas ele não expôs. Então, por isso que ele acabou fazendo também parte desse propósito. Deus já conhecia o coração dele, mas ele foi provado ali, né? E foi aprovado. Mas foi aprovado por Deus pela conduta e pôde gerar os sonhos de Deus juntamente com Maria. José estava disposto a enfrentar qualquer coisa para proteger Maria. Os dois eram escolhidos de Deus. Acharam graça para gerar o sonho de Deus para a nossa redenção. Por isso que hoje eu e você temos livre acesso ao Pai. Hoje eu e você não precisamos de terceiro para interceder por nós, porque nós temos agora acesso livre ao Pai. Não está limitado a um lugar. O nosso Pai Celestial, ele está aqui e agora. E está aí também e agora. José e Maria tiveram que ser fortes e corajosos e crer na provisão divina, livramento e cuidado. Porque, por exemplo, é tão importante nós sonharmos os sonhos de Deus, porque quando Deus ele pede pra gente fazer algo, ele garante. Então não te preocupa, porque se Deus está pedindo algo pra você, então seja forte e corajoso, porque ele vai garantir, ele vai prover e ele vai trazer o livramento, né, se for necessário, igual aconteceu ali com José e Maria. Tudo isso porque tinham intimidade com Deus e sabiam diferenciar a voz deles e a voz do Espírito Santo e a voz do mal. Então, tinha confiança nas promessas de Deus. Então, nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Então, se hoje Deus está te levando ali para o secreto, é para que você saiba ouvir a voz deles e saiba diferenciar a voz do mal, a sua voz e a voz do Espírito Santo, para que você venha ser direcionado por ele. Então, é muito importante saber por que Maria ela aceitou ali aquele pedido, aquele propósito chamado, porque ela sabia qual era a voz de Deus. Porque ela tinha intimidade, ela tinha relacionamento, por isso que ela foi agraciada. Então, como aplicar em nossas vidas? Precisamos largar as distrações que nos convêm. O que tem te distraído? Por exemplo, pode ser videogame, pode ser jogo de futebol, pode ser ali a televisão. Nós podemos, mas nós temos que ter ali equilíbrio. Se aquilo está o seu coração, você precisa pedir ajuda para o Espírito Santo. Se você deseja carregar ali uma unção, porque carregar uma unção, um poder e uma autoridade vai exigir muito de nós. Vai exigir muita entrega e muita renúncia. Por exemplo, Kathleen Kuhlman, Billy Graham, eles foram usados por Deus, mas eles renunciaram muitas coisas. Eles renunciaram os sonhos deles para ver os sonhos de Deus, porque eles se apaixonaram, amaram a glória de Deus. Eles amaram estar com a glória de Deus. E além disso, eles eram humildes também, né? Eles reconheciam que era o Espírito Santo de Deus. E toda vez, a Kathleen Kuhlman, por exemplo, ela falava: Espírito Santo, se posicione, que não seja eu. E nós temos que ser assim, humildes e reconhecer que é o poder de Deus, é o Espírito Santo nos usando. Quem tem o seu coração em primeiro lugar? Então, que você venha analisar. Para sonhar o sonho de Deus, precisamos renunciar ao nosso passado, que traz ferida, angústia e que nos aprisionam no passado e nos faz ficar paralisado no tempo. O que tem te paralisado no tempo? Você precisa pedir ajuda para o Espírito Santo, porque o passado ele é um lugar e muitas das vezes está impedindo o propósito de Deus na sua vida. Quando permitimos o Espírito Santo lavar nossas feridas, o poder de Deus vem sobre nós e ele dá um destino para essa dor e aflição. Muitas das vezes você não está entendendo a sua dor, a sua aflição, mas se você permitir ser curado pelo Espírito Santo, você pode ser usado nessa área. Porque, por exemplo, a oliveira, o azeite, ele tem que ser prensado para extrair o azeite. Não é diferente conosco, nós vamos ser prensados, nós vamos ser forjados e é na dor que vai ser extraído ali a unção de Deus, né?
Quando vier gatilhos e comportamentos que não agradam a Deus, fique de olho e peça para o Espírito Santo te curar. Muitas das vezes você está tendo um comportamento impossível e trata-se de um gatilho, de uma ferida que não foi curada lá atrás. Então você precisa ficar atento e pedir para o Espírito Santo lavar essas feridas, curar você. Nossa identidade é restaurada quando pedimos para Deus ressignificar a nossa paternidade. Por exemplo, eu pedi para Deus ressignificar a minha paternidade. Você precisa pedir para Deus ressignificar a sua paternidade, mas não esqueça de agradecer pelos seus pais, porque eles ofereceram o melhor para você. Identidade restaurada, destino ativado. Peça para o poder de Deus vir sobre você, para curar feridas de humilhação, orfandade, rejeição, medo, tudo aquilo que tem dado legalidade para o inimigo de nossas almas impedir ali o seu destino profético. E outra ferramenta que eu acrescentaria é o jejum. É muito importante você pedir ajuda para o Espírito Santo, para você fazer o jejum, para ele ir curando aí, né, as feridas. Após isso, poderemos espalhar o bom perfume de Cristo. Após sermos curados, após a nossa identidade ser restaurada, nos permitir ser curado. Então, é aí que o nosso Pai Celestial começa a ativar o nosso destino profético e onde conseguimos espalhar o perfume de Cristo. Carregue a presença, caminhe com Deus e Ele vai te revelar o que você vai gerar. Porque cada um de nós temos um sonho, um sonho de Deus para as nossas vidas, né? Deus tem um sonho para cada um de nós. Então, nós precisamos, né, carregar a presença, ir para a presença, ir para o secreto, para que Ele venha nos revelar e nós temos que nos permitir ser curado. Reconheça seus limites, pontue, seja sincero. Deus, Ele ama a nossa sinceridade. Temos vários exemplos na Bíblia. Moisés, ele falou que não sabia falar. E o que o nosso Pai Celestial falou? Que Ele falaria por ele. Não é diferente conosco. Nós podemos sim falar as nossas limitações, os nossos medos, ser realista com Deus e pedir ajuda para o Espírito Santo, que é Ele quem capacita. E é isso, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. Vou estar fazendo uma oração agora para vocês, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Querido Deus e Pai, eu venho aqui diante de Ti orar pelos Teus filhos que se faz presente. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha curar os Teus filhos, vai derramando a unção de cura sobre eles. O Senhor sabe o que cada um está passando, Pai. Que o Senhor venha derramar o bálsamo de cura. Que o Senhor venha, Papai querido, derramar o Teu avivamento sobre a vida espiritual, material, ministerial, conjugal, a área financeira. Que Teu avivamento venha sobre os Teus filhos, Pai. Vai erguendo colunas de fogo sobre o lar deles, Pai. Em nome de Jesus, vai fortalecendo a vida espiritual deles, vai levantando eles como o exército dessa geração, como os guerreiros, como os avivalistas deste tempo, Pai, porque eles são os Teus filhos, são os Teus escolhidos, Pai. Levanta, fortalece, cobre eles com Teu sangue, vai trocando toda a armadura ferida pela guerra, vai colocando um novo capacete, uma nova couraça da justiça, cinturão da verdade, botas do evangelho, escudo da fé, espada do Espírito, Pai. Cobre o lar deles com Teu sangue, capacita eles, fortalece eles na Tua presença. Mostra para eles, Pai, o que eles precisam renunciar, para que eles venham gerar e sonhar os Teus sonhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no coração de vocês. Um abraço, até a próxima, que Jesus abençoe.